Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Primolan, professor de marketing, e hoje nós vamos ver a aula sobre a disciplina de fundamentos de marketing, definições de marketing e conceitos centrais. Inicialmente nós vamos falar um pouco do histórico de marketing, né? O marketing é uma profissão bastante antiga, dos tempos pré-históricos. Na verdade, as atividades de marketing elas já existem desde quando o homem começou a fazer as trocas. Mesmo antes da moeda, né, o homem faz troca. E todos esses esforços no sentido de efetivar uma troca de bens por bens é considerado marketing, porque exatamente existe uma habilidade das pessoas no sentido de elaborar essas trocas. Como área de estudo, o marketing ele começou nos Estados Unidos, no início do século XX. A AMA, que é a Associação Americana de Marketing, é uma instituição que foi criada justamente para poder controlar, disciplinar essa profissão de marketing, dos profissionais de marketing americano. E isso foi até durante a guerra, as grandes guerras. Isso aconteceu e ficou lá nos Estados Unidos. Logo depois do final da guerra, então houve uma proliferação do mundo, né, da Europa, enfim, de vários países, essa disciplina de marketing. No Brasil, especificamente, ela chegou na década de 50, com as multinacionais. Em 1954, especificamente, nós tivemos um curso de administração na FGV e, pela primeira vez, essa disciplina de marketing ela foi adotada aqui no Brasil. A partir daí, então, não só como as multinacionais, mas também empresas brasileiras começaram a adotar marketing nas organizações. As definições de marketing. Bom, primeiramente, o marketing, derivado do latim, ele significa comercializar. Tá? Comercializar um bem, um serviço, tá? O esforço de você fazer uma troca, então nós temos a palavra comerciare. Aí nós temos também marketing, que é uma palavra de origem, que é uma palavra inglesa, que o marketing significa mercado, e o ING, que é uma ação, né? Então todas as ações empresariais voltadas para o mercado implicam em ações de marketing. Envolve realização de trocas, como já disse, desde a pré-história nós temos então as trocas existentes. Inicialmente as trocas eram realizadas bens por bens, mas depois que surgiu a moeda, há também um processo de troca que vem até hoje, no qual as empresas elas oferecem um produto e o cliente do outro lado entrega uma unidade monetária, entrega dinheiro. De acordo com Kotler, que é o grande pai do marketing, um americano que escreveu várias bibliografias sobre marketing, nós temos que o marketing é um processo social, não só processo social, mas também um processo gerencial. Ou seja, ele é um processo gerencial porque implica em que a empresa planeje, que ela organize, que ela desenvolva habilidades nos seus funcionários, nas suas equipes para poder executar vendas. E é um processo social justamente porque envolve dos dois lados pessoas, né, que se esforçam. Uma que é o cliente, que vai entregar o recurso financeiro para a empresa, e outra que é um representante da empresa, a pessoa agindo com o consumidor. O conceito também essencial de marketing é que um consumidor só vai comprar um produto quando ele tem uma necessidade, né? Então, tudo parte das necessidades humanas. Sem as necessidades humanas, não haveria necessidade de ter produtos, empresas para poder atender essas necessidades. Então, o marketing é um processo social, é gerencial e que envolve trocas
e que tem que atender os dois lados, né? Tanto do consumidor quanto da empresa. O consumidor quer ter um produto para ter a satisfação de ter esse produto e utilizá-lo, e a empresa, por outro lado, ela também quer ter o lucro sobre a venda desse produto, né? Então, ambos os lados procuram satisfação nesse processo. Como já disse, busca sempre atender necessidades que a empresa tem de poder se inserir no mercado e ter a continuidade, sobrevivência, a lucratividade, e os consumidores, não somente necessidades, mas também desejos, que nós vamos explicar daqui a pouco essa diferença, para poder comprar esses produtos. Bom, um grande conceito também de marketing significa entender e atender o mercado. Inicialmente, uma empresa precisa entender, ou seja, compreender o seu público-alvo, os hábitos, o perfil desse consumidor, né? Quer dizer, aquele grupo de pessoas que a empresa definiu como seu público-alvo. Compreender suas necessidades, seus desejos, seus anseios, porque aí ela consegue, então, depois desenvolver produto ou produtos que vão justamente se encaixar nessas necessidades. Então, primeiramente, entende e depois ela tenta atender esse mercado. Algumas funções de marketing. Inicialmente coloquei aqui o mix de marketing, que são também denominado de composto de marketing ou os 4 Ps. McCarthy, que é um pesquisador, definiu essas estratégias de marketing, os 4 Ps, na década de 60. Há muito tempo já, então elas são diretrizes, né, para todo profissional de marketing. O primeiro P é produto. Então, como função de marketing, elaborar o produto, pesquisar o cliente para saber qual é o melhor produto, inovações, a própria marca também do produto está inserida aqui, a qualidade, variedade, diversidade, enfim, todos os aspectos relacionados com o produto, nós temos então aqui nesse P de produto. Importantíssimo, também podemos dizer que um produto pode ser um serviço, né, ou um bem. E quando ele é serviço, ele é intangível, e quando ele é um bem, ele é muito mais tangível, talvez mais fácil, né, de demonstrar isso para o consumidor. O segundo P, price, que é preço. O preço também é uma responsabilidade da área de marketing, e o preço, a gente tem que perceber que hoje o preço é super dinâmico. Antigamente a gente colocava o preço num produto e acabava que o produto, o preço ficava 2, 3 meses. Hoje não. Hoje nós temos uma necessidade de verificar, às vezes, dependendo da empresa, diariamente, o preço dos concorrentes para eu poder modificar o preço e começar a atuar no mercado. Então, quando a gente fala de preço, nós precisamos entender também que o consumidor ele tem um custo para adquirir esse produto e ele precisa, e a empresa precisa, na medida do possível, reduzir esses custos para o cliente. Custos físicos, custos emocionais, custos psicológicos, até custos monetários. Então envolve, na verdade, uma preocupação da empresa em sempre aumentar os benefícios, as vantagens para o cliente e a redução desses custos para que o cliente veja valor final, vantagens em comprar. Ele mede sempre a relação custo-benefício. Um outro P, que é praça, também é importante sabermos que a praça ela é o ponto de venda. A empresa precisa definir onde é que o consumidor vai procurar o meu produto. Ela vai num ponto físico, num varejista, num distribuidor, ela pode comprar isso na internet. Não é? Então, esses pontos de venda físicos e virtuais são importantíssimos. Toda a logística envolve a praça. Depois nós temos, por último, o P, que é P de promoção, promoção. Promoção aqui não é só fazer uma promoção para vender rápido produtos. A promoção aqui envolve toda a comunicação da empresa. Então, uma empresa ela precisa divulgar o seu produto, comunicar com o seu cliente. Hoje, as empresas precisam, além de fazer propagandas, ela precisa escolher qual é a mídia adequada e a mídia mais assertiva. Ela pode, na verdade, colocar uma propaganda na TV, no rádio, em jornais, revistas, nas mídias sociais, na rede social, na internet. O marketing digital hoje é muito importante para as empresas e muitas vezes ele é mais barato
contato do que televisão, do que rádio. Então, dependendo do porte da empresa e do produto que ela vende, ela vai escolher uma mídia adequada, a comunicação. Hoje nós sabemos que a comunicação não é só feita da empresa para o cliente também dá um retorno. Então é uma estrada de mão dupla, não é? Você precisa estar muito atento em tudo que acontece, tudo que os consumidores falam nas redes sociais, para que você haja rapidamente e consiga resolver, dar solução para esses problemas. Muito bem. Ainda algumas funções de marketing importantes na empresa. Estudos do mercado, né? Definição do público-alvo, se eu vou trabalhar com idosos, se eu vou trabalhar com crianças, enfim, se eu vou trabalhar com um público de classe C, de classe A, eu preciso conhecer melhor esse mercado, definir esses segmentos, né? Para poder compreender melhor e então possibilitar que eu faça um mix de marketing, os 4 Ps, mais adequado para cada segmento. Tá? O planejamento de marketing aqui envolve planos de marketing que toda empresa precisa realizar. É um planejamento de como ela vai desenvolver os seus produtos, estudar os seus concorrentes, ela vai, na verdade, verificar o seu posicionamento, o seu diferencial no mercado em relação aos concorrentes, entender como o consumidor tem interesse em receber esse produto, quais são as prioridades do consumidor na sua empresa, o que ele mais prioriza, se é o preço, se é o prazo, se são as instalações físicas, se é uma entrega mais rápida. A empresa precisa justamente estudar para poder definir esse plano de marketing e ela conseguir atuar com mais lucratividade, com mais êxito. Comercialização de produtos e serviços. Quando a gente fala, muitas vezes, de venda, muitas pessoas confundem marketing com propaganda, marketing com vendas. A propaganda é marketing, as vendas também representam o marketing, só que nós temos que pensar que o marketing é muito mais que isso. Quando a gente fala em vendas, muitas vezes as empresas percebem, a gente vê que as empresas estabelecem metas de vendas e tentam empurrar um produto para o consumidor. O conceito de marketing não é bem isso. O conceito de marketing é compreender as necessidades e tentar encaixar um produto nas necessidades do cliente. O cliente, quando compra um produto, ele busca uma solução. Ele, na verdade, o produto é apenas um instrumento para ele ter a solução para o problema que ele quer. Eu compro um carro porque eu quero me locomover. Eu compro, por exemplo, um refrigerador porque eu quero manter os meus alimentos por mais tempo durando, enfim, a durabilidade, conservar. Tudo isso é importante quando o cliente vai comprar um produto. Então eu não posso simplesmente vender, porque se eu vendo muito hoje, a todo custo, sem se preocupar se o cliente ficou satisfeito ou não, eu não tenho o relacionamento. Então o marketing é muito mais construção de relacionamento para o cliente voltar à fidelização do que a própria venda em si. Mas ele também é venda. A parte de comercialização é importante de produtos e serviços. E a gerência de produtos e serviços que vai, na verdade, estudar bem esse mercado para também gerenciar, planejar, implementar no mercado as ações de marketing e controlar tudo isso para que a empresa busque os seus resultados. Bom, alguns conceitos centrais de marketing são importantes também. As necessidades, como nós já falamos, aqui nós temos a pirâmide de Maslow, que todo aluno já viu logo no início do curso. Aqui nós temos inicialmente as necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, de autorrealização e necessidades de autorrealização. Tudo em marketing começa com as necessidades humanas, como já disse. Então, necessidades, na verdade, são privações de satisfações básicas, né? Quando a pessoa precisa de algo, ela tem uma necessidade. Exemplo, eu identifiquei que eu estou com fome. Isso é uma necessidade básica de privação. Eu tenho que buscar por uma comida para eu me satisfazer essa necessidade. Então, necessidades são estados de privação, na verdade, de satisfação básica. Agora, quando a gente diz satisfação das necessidades, quando é que um cliente está satisfeito com as suas necessidades? Quando, na verdade, ele tem um estado de realização terminado. Ele está satisfeito ao final da compra de um produto. Então, a gente sempre mede o seguinte: quando eu vou comprar um produto como consumidor, eu tenho
expectativas. Se ele vai ser bom, se não vai ser bom. Aí, depois que eu compro um produto e começo a utilizá-lo, eu tenho a percepção sobre esse produto. Eu vou analisar o desempenho. Imaginemos que eu compre um carro. Então, eu tenho expectativas em relação a esse carro. E aí, depois eu vou ter o quê? Vou analisar o desempenho dele, vou ter percepções sobre o desempenho desse carro. Se o desempenho desse produto que eu comprei, ele atendeu às minhas expectativas iniciais, então nós dizemos que o cliente está satisfeito. E ainda, se a percepção que eu tive do desempenho desse produto superar as minhas expectativas, aquilo que eu esperava antes de comprar, nós dizemos que ainda o cliente ficou muito satisfeito, ele ficou encantado. Então é importante que as empresas procurem satisfazer, entregar produtos que deixem o cliente satisfeito para ele poder voltar e continuar com a empresa. Desejos. Desejos, na verdade, já são carências mais específicas, além das necessidades básicas ou de privação. A gente pode dizer que necessidades eu necessito, eu preciso, eu desejo, eu quero, eu tenho vontade, eu tenho sonhos. Então, se eu estiver com fome, eu identifico uma necessidade. A partir daí, se eu vou comprar, por exemplo, um sorvete para atender a minha necessidade, eu estou buscando por um desejo. É claro que em marketing todos os profissionais dizem o seguinte: as empresas elas não criam necessidades no consumidor. A necessidade já está implícita no ser humano, está intrínseca no ser humano. A fome, eu identifico a minha fome. Agora, os desejos é onde as empresas mais atuam com as propagandas, porque o desejo é bastante emocional, as pessoas vão agir bastante inconscientemente para comprar. Então, as empresas agem bastante aqui e as pessoas acabam gastando muito mais para realizar os seus desejos. Muito bem. Benefícios para os clientes. O que são benefícios para os clientes? São vantagens que os clientes vão ter ao adquirir um produto. Então, nós temos benefícios funcionais. Benefícios funcionais são benefícios ligados ao desempenho do produto. Se eu compro um carro, o desempenho é bom. Se ele for bom, então, na verdade, eu tenho um carro com desempenho bom, eu tenho um benefício funcional. Benefício social. Na verdade, quando eu compro um produto, eu quero que ele seja aceito pelos meus amigos, familiares, colegas. Nós vivemos em sociedade e quando a gente compra algo, a gente quer comprar também algo que pareça com aquilo que as pessoas estão do nosso lado compram, para ser bem aceito pelo grupo ou então para ser elogiado. Benefícios experimentais. Se eu comprar um carro, é o fato de eu entrar nesse carro, sentir o conforto dele, são questões ligadas às nossas sensibilidades, aos nossos sensoriais. Então, se eu compro, por exemplo, um colchão, o fato de eu sentir a maciez desse colchão, a experiência de usar o produto. Pessoais é mais de autoestima. Se eu compro um carro, eu mereço esse carro, eu consigo, olha só a minha realização, eu fico muito satisfeito com isso. E do outro lado, a gente tem, então, os custos para os clientes. Custo para os clientes representam, na verdade, todo o esforço financeiro e não financeiro, ou monetário e não monetário. Então, nós podemos ter custos monetários. O que são custos monetários? São todos o recurso financeiro que um cliente despende para comprar esse produto. Temporais. Na verdade, os custos temporais, muitas vezes, o tempo que você demorou para comprar esse produto, teve que sair de casa, teve que se locomover, teve que ficar numa fila, pagar, enfim, todo esse tempo despendido. Às vezes o produto não deu certo, tem que voltar, tem que devolver, tem que ir na assistência técnica. Então, muitas vezes isso representa um custo para o cliente. Psicológicos, as tensões. Se comprou um produto e não entregou no prazo certo, pronto, você já tem que resolver, você já tem um desgaste emocional, isso é o custo psicológico. E os custos comportamentais são custos ligados aos custos físicos, a locomoção que o cliente tem para poder sair de casa e comprar um produto, o custo físico. Valor para o cliente, então, na verdade, é a diferença entre os benefícios que a empresa oferece menos os custos que o cliente tem, monetários ou não monetários. O resultado é o valor. O que é valor? É a satisfação que o cliente tem, então, em receber um produto e utilizá-lo e dizer, putz, valeu a pena comprar esse produto.
Todo cliente faz uma comparação com os concorrentes. Onde ele compra? Onde ele vê mais valor, ou seja, olha, o custo-benefício, resultado, benefício menos custos, tem mais valor, tem menos valor, eu vou comprar onde tem mais valor. Pode ser financeiro ou não financeiro. Eu posso comprar de uma empresa porque o atendimento dela é melhor e eu vou ter um valor maior. Então, proposta de valor, na verdade, é uma declaração, é um conjunto de atividades que a empresa elabora, dizendo para o cliente qual é o público-alvo e quais são os benefícios que eu vou entregar no meu produto para você, né? Então, você pode elaborar uma proposta do tipo, para um sabonete, né? Você pode dizer que esse sabonete é destinado, especial, ou foi elaborado especialmente para mulheres de 15 a 24 anos, e que após o uso de uma semana diário desse sabonete, ele vai eliminar a acne e vai deixar o rosto macio, a pele macia, enfim, sem espinhas. Então, esse é o benefício que deve ser colocado numa declaração, numa proposta de valor, e a empresa muitas vezes utiliza até essas declarações nas propagandas. Pense assim, o cliente não está comprando um produto, ele está comprando os benefícios que esse produto traz para ele, as vantagens, a solução que esse produto vai trazer para ele. Então, nas estratégias da empresa, isso é importante você elaborar proposta de valor. Aqui nós temos a definição também de stakeholders. Stakeholders, na verdade, são todas as entidades ou pessoas ligadas à empresa, que dependem da empresa ou interdependem com a empresa. Então, a gente tem vários aqui, como governos, clientes, enfim, mídias, empregados, acionistas, proprietários. Todas as pessoas que estão ligadas, que dependem ou têm alguma ligação com a empresa, são denominados de stakeholders. É um termo que se usa muito na literatura de marketing. Conceitos centrais, continuamos. Aqui nós temos oferta e procura, oferta e demanda. A oferta, na verdade, o que é? São todos os produtos que as empresas fabricam ou comercializam, elas deixam à disposição do consumidor. Essa disponibilidade de produtos no mercado é representada pela oferta. E do outro lado, o cliente vindo comprar esses produtos, então nós temos a demanda ou a procura. A quantidade de clientes que vão buscar por um produto é denominado procura. Um administrador tem que procurar equilibrar oferta e demanda. Qual a definição de produto? Produto é qualquer coisa, algo que uma empresa disponibiliza no mercado para atender necessidades e desejos dos consumidores. Esse produto pode ser um bem, pode ser um serviço, como já falamos, pode ser uma ideia, pode ser uma personalidade, enfim. Nós podemos ter vários tipos de produtos aqui. A troca, também já falamos, na verdade é um conceito de marketing importante. A troca hoje, o cliente dá o dinheiro e a empresa ela dá o produto. Nessa troca ela tem que ser livre, não pode ser forçada. Os dois lados têm que ter desejos ou necessidades, enfim, e buscam satisfação. E é um conceito implícito de marketing, né? Mercado. Mercado, na verdade, é um conjunto de pessoas que buscam por produtos, por comprar produtos. Nós podemos definir mercado também como o mercado físico, onde as lojas físicas estão ali para vender para os seus consumidores e a demanda surgindo, esse é o mercado, e também podemos definir mercado virtual, ou seja, o mercado na internet. Hoje nós temos, cada ano, uma quantidade maior de pessoas comprando produtos na internet. E é um mercado importante, as empresas não podem hoje ignorar esse mercado virtual, que a cada ano aumenta. Tipos de mercado. Muito bem, nós temos o mercado consumidor, que é o mercado formado pelas pessoas físicas. Nós temos hoje cerca de 200 milhões de brasileiros e todas essas pessoas vão à compra de produtos, né, e serviços para o seu uso próprio, para doar ou para presentear. Esse é o maior mercado que existe, nós chamamos de consumidor final. Consumidor final, então, são pessoas físicas que compram bens para o seu uso ou serviços e vão em uma empresa.
Nós chamamos esse mercado de B2C, ou Business to Consumer, ou Business to Customer. Na verdade, eu tenho de um lado uma empresa, business, e do outro lado eu tenho o C, que é consumidor. Então, é o maior mercado que existe, como já disse. O mercado organizacional também é um mercado que nós não podemos ignorar. Existe esse mercado organizacional, que são mercados formados por empresas. Também esse mercado é denominado de mercado industrial, mercado empresarial. Né? São empresas privadas que, na verdade, transacionam, fazem trocas com outras empresas também. Então, como exemplo, a gente pode ter a P&G, que faz vendas, que realiza vendas com o Walmart. Nós temos duas empresas transacionando. Vários objetivos ou finalidades dessas compras. Empresas são compradoras, assim como o consumidor final. O consumidor final tem suas necessidades e as empresas também têm suas necessidades para realizar compras. Então, uma empresa no mercado organizacional, ela pode realizar compras para revenda, né? Como o Walmart. Ele compra da P&G um produto, é para fazer uma revenda para o consumidor final. Entre o Walmart e o consumidor final, nós temos o mercado consumidor. E entre a P&G e o Walmart, nós temos o mercado organizacional. Bom, as empresas também, há empresas que compram produtos para o seu uso próprio, como materiais de limpeza, enfim, de escritório. Né? Há empresas também, indústria, que ela pode comprar peças, matéria-prima, ou peças, matéria-prima para colocar no seu processo. Um carro, uma montadora de carro, ela pode comprar borracha, enfim, para colocar nos seus carros e para se fazer as vendas desse bem. Pode também comprar peça pronta ou parte do carro como pneu para colocar nesse carro e vender. Então, vários objetivos de compras existem nesse mercado organizacional. Existe também o mercado global. O mercado global ou mercado internacional, hoje, ele é um mercado por causa da globalização, ou seja, a aproximação dos países, a internet, a comunicação, tudo facilitou a globalização, né? A facilidade de um país negociar com outros países. Então, aqui estão todas as empresas que fazem exportação, importação de bens ou serviços. Aqui estão as empresas nacionais, transnacionais, empresas que saem, por exemplo, do Brasil, que é um mercado nacional, mercado doméstico, para trabalhar, para operar no mercado da América do Sul. Por exemplo, nós temos o Itaú, que tem 90% dos seus negócios do Brasil e 10% no mercado global, no mercado internacional. Então vai para outros países e lá ele presta serviços. Temos o Bradesco, que comprou agora um banco que estava aqui, que era internacional, o banco HSBC, e agora vai passar a ser um banco nacional, enfim. Então, empresas, quando elas operam no mercado nacional e esse mercado fica muito competitivo, elas também podem ir para outros mercados, desde que ela encontre oportunidades, né? Estude esse mercado por meio da legislação de cada país, da cultura do povo. A gente tem que saber que, às vezes, um produto ele é muito vendável e aceito aqui no Brasil, mas ele pode ter que sofrer alguma alteração quando ele vai para outros países. O caso da esfirra, por exemplo, no Líbano, que ela foi criada, a carne utilizada era carne de carneiro. Né? No Brasil, aqui a carne mais aceita é a carne de boi. E quando o Habib's abriu uma loja no México, ele teve que apimentar essa esfirra para ela poder ser aceita naquele mercado, em face dos costumes, né, daquele povo. Então o mercado global é um mercado que está aumentando cada vez mais também. E o mercado sem fins lucrativos envolve a esfera do governo federal, estadual, municipal, as ONGs, né? E igrejas, enfim, escolas, tem várias entidades sem fins, organizações sem fins lucrativos
e quem opera com esse mercado, não é, também está operando no mercado sem fins lucrativos. Essas empresas também precisam de comprar, elas são compradoras, elas têm necessidades, não é? O governo, por exemplo, pode comprar serviços de uma construtora, enfim, e todas as empresas privadas que atuam nesse mercado, elas estão dentro do mercado sem fins lucrativos, cada vez mais aumentando, é óbvio. E o mercado-alvo? Nós temos também o mercado-alvo como sendo o mercado principal que a empresa almeja conquistar. Se eu elejo, por exemplo, crianças da classe C, esse é um mercado-alvo para mim. Eu posso fabricar fraldas também para idosos, fraldas geriátricas para idosos. Quando eu elejo idosos, eu estou elegendo um público-alvo. Geralmente as empresas, elas desenvolvem, elas analisam o mercado, elas veem um público-alvo, elas veem uma necessidade, uma oportunidade, e aí elas desenvolvem um produto para se encaixar nessa necessidade. Exemplo, refrigerantes que são refrigerantes zero, eles são destinados para pessoas que têm preocupação com a saúde, né? Que não querem engordar, enfim, para diabéticos. Então, esse conjunto de pessoas no mercado que formam o público-alvo para esses produtos. Isso é importante para uma empresa também, porque ela não pode hoje trabalhar com marketing de massa, ou seja, criar um produto e acreditar que esse produto vai atender todo o mercado, né? É preciso segmentar o mercado, desenvolver então ali um público-alvo e criar produtos específicos que ela vai ter muito mais chance de conhecer, de acertar e de crescer e ter lucro. Ok, pessoal? Então, a aula de hoje foi isso, espero que vocês tenham compreendido os principais definições de marketing, os conceitos centrais que estão bastante ligados ao marketing. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.